Olá, amigos de jornada, eu sou a Mara Carvalho e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o conceito de emergência espiritual, o processo que eu passei e que expandiu a minha consciência há 20 anos atrás. Pessoal, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal Jornada de Luz e deixem o seu like após a apresentação do nosso vídeo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o processo de emergência espiritual. Esse conceito foi criado pelo psiquiatra Stanislav Grof na década de 70 e corresponde a um processo de expansão da consciência e acesso a níveis transpessoais. Então, a emergência espiritual é citada por vários autores com nomes diferentes: experiência cósmica, de Pierre Weil; consciência mística, de William James; consciência cósmica, de Maurice Bucke; experiência transpessoal, de Carl Jung, e outros sinônimos que são citados para o processo de emergência espiritual são experiência transcendental, êxtase místico, samadhi, nirvana, estado de iluminação, estado de Buda e estado de graça. Quais são os sintomas mais comuns? Unidade, desaparecimento da percepção dual, eu e o todo somos um só. Inefabilidade, a dificuldade de se encontrar palavras que descrevam esse processo. Caráter noético, é uma percepção muito real de que aquilo que é vivido é realidade, muito mais real do que a experiência cotidiana comum. Transcendência do tempo e do espaço. As pessoas entram numa outra dimensão onde o tempo não existe mais. Sentido de sagrado, se sente que algo de muito sagrado está acontecendo. Desaparecimento do medo da morte. A vida é percebida como eterna a partir dali. A existência física é transitória. Mudança no sistema de comportamento e de valores. A pessoa muda do ter para o ser. Há uma subestimação do apego aos valores materiais. Como identificar uma crise de emergência espiritual? A ausência de um distúrbio físico cerebral que possa justificar esse estado alterado de consciência. A ausência de um longo histórico de hospitalizações psiquiátricas ou tratamentos psiquiátricos. Condição somática e cardiovascular boa, uma vez que a pessoa vai ser submetida a um processo de pressão interna muito grande. O trabalho de autodescoberta e de sentido da sua existência requer esse preparo. Capacidade de enxergar esse processo como algo interno e que vai levar você a um nível de consciência muito superior, e entendendo que tudo aquilo que você vai viver durante esse processo é algo para o seu benefício, mesmo que seja difícil de passar. Respeitar a visão curativa desse processo, que vai nos levar a um estado muito superior de consciência. Tanto a pessoa que vive o processo de emergência espiritual como um terapeuta que possa vir acompanhá-la devem estar abertos à dimensão transpessoal e espiritual dessa experiência. Algumas formas de emergência espiritual que são citadas por Stanislav Grof: episódios de consciência unificadora, experiência mística, que se caracteriza pela dissolução do ego e o compartilhamento das experiências como você fazendo parte desse todo. Transcendência do tempo e do espaço, que nos traz uma emoção positiva indescritível. A partir dessa experiência, a vida da pessoa nunca mais será a mesma. Esse é o grande, vamos dizer assim, a grande sacada que nos permite dizer que a pessoa viveu um processo de emergência espiritual. O despertar da Kundalini. Kundalini é uma energia de vida que fica
acumulada na região do nosso chakra básico, na altura do osso cóccix, no final da coluna vertebral, que faz a ativação de todo o nosso sistema energético. Essa é uma das formas de emergência espiritual. Ao chegar ao 7º chakra, essa energia Kundalini vai vivificar o chakra coronário, que é o chakra que faz a ligação da pessoa ou do homem com Deus. Experiências próximas à morte. Essas experiências podem ser catalisadores de um processo de transformação consciencial. Emersão de memórias de vidas passadas. O meu processo pessoal foi todo permeado pela lembrança das minhas vidas passadas. Essas experiências têm um grande potencial de transformação e de integração de aspectos fragmentados na nossa psique, trazendo um sentido de unidade para a pessoa após o término do processo de emergência espiritual. Despertar da percepção extrasensorial e abertura dos canais espirituais. Foi exatamente o que aconteceu comigo e depois, lá na frente, 14 anos depois, eu entendi que esse era o objetivo do meu processo de emergência espiritual. Então, manifestações de abertura da percepção extrasensorial são relatadas como clareaudiência, clarividência, psicofonia, canalização de mensagens de mestres interdimensionais. São relatadas experiências de contatos pessoais com OVNIs, estados de possessão. Também podem ser desencadeadores dessa crise de transformação pessoal. Quais são os desencadeadores do processo de emergência espiritual? Essas crises podem acontecer de forma espontânea ou podem ser deflagradas em função de algumas situações. Estresse emocional, exaustão física, enfermidades, o momento do pós-parto, acidentes, experiências sexuais intensas ou mesmo prática de meditação. Outras possíveis causas podem ser muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo, perdas no âmbito dos relacionamentos, perdas financeiras ou cursos que induzem a uma experiência espiritual intensa. Como tratar um processo de emergência espiritual? A princípio, Stanislav Grof nos diz que cada processo é único, individual. Cada pessoa vai viver e vai vivenciar, experienciar aquilo que é necessário para que a sua consciência possa atingir patamares superiores da consciência. É muito importante que a pessoa que viva o processo de emergência espiritual seja acompanhado por um terapeuta que tenha conhecimento teórico sobre esse processo, porque ele se assemelha a surtos da área psiquiátrica. E o grande diferencial é que a pessoa consegue entender aquilo que está acontecendo e consegue integrar cada vez mais os aspectos da sua vida que estavam em desequilíbrio. Então ela vai seguindo cada vez mais, ampliando a sua consciência, e a pessoa tem um estado de bem-estar e uma amplificação do seu processo mental muito diferente de uma pessoa que tem um surto esquizofrênico, um surto, por exemplo, de um processo de transtorno bipolar. Obviamente que durante o processo de emergência espiritual, nós vivemos situações que podem se assemelhar a um processo psicótico, porque na verdade nós estamos vivendo em duas realidades ao mesmo tempo, só que essas realidades elas se sobrepõem, elas não são separadas, né? Diferentemente de um surto psicótico em que a pessoa perde o contato com a realidade e fica vivendo somente a realidade do surto psicótico. Então, pessoal, o meu processo me levou à abertura dos meus canais espirituais e, na sequência, a canalização dos florais libertários. Como eu falei, né, o conhecimento e o contato com os mestres da grande fraternidade branca que viriam a trazer as propriedades dos florais libertários lá na frente, né? Há 20 anos atrás, os mestres me diziam que
eu estava sendo preparada para falar sobre o processo de emergência espiritual e fazer com que as pessoas tomassem conhecimento da existência desse processo e que esse processo, no momento atual, onde nós temos a vigência da atuação do 7º raio, raio violeta, fazendo a transmutação de todos os desequilíbrios trazidos na nossa encarnação, até de vidas passadas, né? Estamos integrando todo o nosso processo evolutivo durante esse período de vigência da atuação do 7º raio. Então, muitas pessoas estarão vivendo esse processo de emergência espiritual. É importante que terapeutas tenham conhecimento e que a própria pessoa também tenha conhecimento desse processo, que não é fácil de passar, com certeza, posso dizer da minha própria experiência, mas que é um processo que expande enormemente a nossa consciência, nos levando a um contato muito maior com a nossa própria essência e, consequentemente, com Deus. Eu digo que eu vivi intensamente esse período durante 3 anos, me lembrando de praticamente todas as minhas vidas passadas, encontrando a fraternidade branca, como eu falei, e depois encontrando todo o meu propósito de vida, né? Foi muito difícil, mas eu digo que eu faria tudo de novo. Então, espero que vocês tenham conseguido captar um pouquinho desses conceitos, possam orientar pessoas que vocês percebam que estejam nesse processo e ou procurar terapeutas que tenham conhecimento do processo de emergência espiritual. Ok? Fiquem com Deus, um grande beijo e namastê!